Olha só, vamos entender então esse contraste do clima em todo o país. A gente conversa agora com Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da agência Notus. Muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Alexandre, conta pra gente o que a gente pode observar aí de diferente neste fim de ano em relação ao clima no Brasil. Eu aqui de São Paulo tô sentindo esse calorão de forma brutal, não me lembro durante toda a minha longa vida já de 46 anos de passar um calor tão forte, tão abafado. Ontem estava ardido por aqui. Bem-vindo, bom dia para você. Olá, bom dia, Clarissa, muito bom dia a todos. Pois é, né? Tem expectativa aí ainda de muito calor nessas próximas 48 horas, não só em São Paulo, como em toda a região sudeste, no centro-oeste. O norte e o nordeste também estão quentes. Aliás, né? Se a gente pegar aí praticamente todo o Brasil, né, debaixo aí dessas temperaturas altíssimas já há alguns dias, e isso persiste por pelo menos mais 2 dias. A expectativa é de que essa frente fria que está lá no Rio Grande do Sul, ela finalmente consiga se deslocar pelo país a partir do domingo. E aí, na semana que vem, Clarissa, a expectativa é de um clima bem mais ameno, né? Não vai chegar a esfriar, como a gente observou aí durante o comecinho ali de dezembro, durante os meses de outubro e de novembro, né? Não vai esfriar daquele jeito, mas vai dar um alívio aí, pelo menos nessas altíssimas temperaturas que chegaram exatamente, né, junto com o verão, né, alguns dias atrás. E também, né, Alexandre, bastante frio, pelo menos aqui em São Paulo, e a gente está observando também neste ano uma intensidade também muito grande dessas chuvas. A gente está falando aqui especificamente do caso do Rio Grande do Sul, onde a situação é preocupante. A gente está falando de um estado que já passou por tantas dificuldades relacionadas a essa água, a temporais. O que a gente pode esperar para essa situação? Lá no sul, também no norte do país, onde a gente vem observando aí essas chuvas muito intensas que deixam todo mundo em sinal de alerta. Olha, esse final de ano e também comecinho de 26 preocupa bastante, tá? Não só nessas regiões que continuam aí com chuva bastante regular e com moderada a forte intensidade, né? Mas também volta a chover bastante no sudeste. Então, você imagina o seguinte, nós temos essa frente fria que está, vamos usar a palavra presa, né, lá no Rio Grande do Sul, por conta, né, do sistema que está deixando aqui quente, mantém a frente fria, né, aprisionada, entre aspas, no Rio Grande do Sul. E aí isso vai mantendo essa condição, né, de chuva de moderada a forte intensidade, caindo em áreas, né, onde já choveu aí nos últimos dias. Isso, como eu falei, ela destrava a partir do fim de semana, e aí essa frente fria, né, consegue chegar até o sudeste. No começo da semana que vem, né, o choque dessa frente fria com essa massa quente preocupa. Tá? Então, a gente sai de uma condição seca, extremamente quente dos últimos dias, tá, para uma condição de risco de temporais. E como você falou, né, e eu vou reforçar aqui, toda vez que chove, está chovendo com bastante intensidade, a chuva está vindo com ventos fortes, né, risco de granizo, enfim, né, tudo que a gente sabe que acontece exatamente numa região fronteiriça, né, dessas condições. Primeiro esquenta muito, depois chega uma frente fria, o risco de temporal é muito grande. Então, vamos lá, recapitulando. Hoje e amanhã ainda segue o risco de temporais ali para o sul do Brasil. O estado do Paraná entra aí na rota, né, das chuvas fortes a partir de hoje, né, a frente fria vai conseguindo se deslocar lentamente. O corredor de umidade mantém as condições de chuva forte para Acre, Rondônia e também para o estado do Amazonas. Na semana que vem, né, com essa frente fria conseguindo se deslocar, a gente vai ter aí o finalzinho desse ano e o começo de 2026 com risco de temporais, né, ao longo dos estados do Paraná, os estados do Sudeste, né, e também o Centro-Oeste do país. E o norte não sai dessa região também, né, de risco de temporais. Então, a gente deve ter aí nessas próximas semanas, né, aquela condição típica de verão,
né? Porque quando a gente pensa em verão, as pessoas pensam em calor, mas, por exemplo, no Sudeste, onde está muito quente agora, é muito comum durante o verão chover bastante. E a gente está precisando dessa chuva, infelizmente, né, ela vem com risco aí de problemas, como é normal, né, acontecer nessa época do ano, porém, né, os reservatórios como o Cantareira, os reservatórios que geram energia elétrica estão pedindo muito por essa água que deve começar a cair com moderada a forte intensidade a partir da semana que vem. Alexandre, quando você fala desse, digamos, esse bloqueio, né, essa travada nessa frente fria que está lá no sul do país, essas mudanças meteorológicas são uma coisa pontual, por exemplo, esse aquecimento muito grande, esse calor muito grande aqui no Sudeste, criando a sensação que dá de que tem um bolsão de calor que está bloqueado ali. Isso é uma coisa pontual ou a gente está de fato assistindo a uma mudança do nosso clima aqui do Brasil? A gente fala muito de aquecimento global hoje em dia. Está tendo uma alteração do nosso clima que favorece, por exemplo, ano a ano, essas chuvas cada vez mais intensas no Rio Grande do Sul, esse aumento das temperaturas no Sudeste? Tudo isso é permanente ou é algo pontual? Olha, infelizmente, né, é uma coisa permanente, né? Quando a gente pega os relatórios do IPCC, que começaram, né, a circular lá na ECO 92, né, e vieram sendo reforçados por todas as COPs que aconteceram de lá até aqui, os relatórios diziam, olha, a gente tem aí risco de aumento dos eventos extremos para o estado do Rio Grande do Sul, nós temos riscos dos períodos secos, né, eles aumentarem sobre a região central do país e isso faz com que também, né, as temperaturas se elevem. Então, se imagina o seguinte, Clarissa, você falou aí que né, a sua estrada longeva de 46 anos, eu tenho um pouquinho mais do que isso e eu comecei a trabalhar, né, ainda no final do século passado com meteorologia. E eu me lembro muito claramente que quando São Paulo ia ter assim aquela semana estupidamente quente, a gente ficava horas pensando se ia dar 32 ou 33 graus de máxima, né? Como foi reportado aí ontem, chegou a 35,9. Né? No começo desse ano, lá em janeiro, fevereiro, a gente teve vários dias com 36, lá em 2023 para 24, vários dias com temperatura de 36, 37 graus. Então, quer dizer, você ter bloqueio não é uma coisa que é novidade. Tá? Isso sempre aconteceu, você ficar uma semana sem chuva, tem até um nome específico para isso, da literatura, que foi criada lá na década de 70, que são os veranicos. Né? O veranico é quando você tem, dentro lá do período frio, uma semana quente, ou dentro do período quente, né, que é no verão, uma semana sem chuva. E aí a temperatura, né, termina chegando a esses valores absurdos. Então, isso já existia lá na década de 70. No entanto, quando, né, fazia calor, né, absurdo, era 32, 33. Hoje não. Hoje o patamar é outro. Então, tudo que já existia, ele está mais extremo. Então, quando a chuva chega depois de dias quentes, preocupa. Por quê? Porque a gente pode ter ventania. Então, para você ter uma ideia, lá em 2020, eu já estou me perdendo aqui nas datas, a gente está em 25, lá em 23, que foi aquele primeiro grande evento de ventos, né? Nunca tinha sido registrado ventos com amplitude acima de 100 km por hora na cidade de São Paulo. Foi registrado naquele ano. Aí, no ano seguinte, né, bateu por 1 km por hora o vento do ano anterior. Tinha dado 107, deu 108. Recentemente, né, nós tivemos aí alguns eventos aqui em São Paulo com 90 e tantos km por hora. Então, quer dizer, isso são coisas que estão acontecendo, né, com mais frequência e aí não tem outra explicação, né, senão as mudanças climáticas. Alexandre, infelizmente a gente está com o nosso tempo aqui estouradinho, eu vou ter que encerrar a nossa entrevista, mas agradeço muito você tomar o tempo de conversar com a gente. Nós conversamos então com Alexandre Nascimento, sócio-diretor da agência Notus. Obrigada pela participação.